oração para nós aqui, e eu quero, nessa oração aqui, incluir a mãe dele também, tá bom? E a nossa aula já está sendo gravada, já aqui para os irmãos saberem. Vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, Pai Celeste, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, para te adorar, para te glorificar. Agradecido, meu Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, diante da Tua presença, para te adorar, para te glorificar. Te agradecemos pela vida dos Teus filhos, que já adentraram a sala de aula nesta noite, aonde juntos estaremos meditando na Tua palavra. Clamamos que a Tua graça, que a Tua direção, que a Tua unção seja sobre a nossa vida nesta noite, nos dando graça, sabedoria, para que tudo que façamos seja o Teu nome exaltado e glorificado. Eu clamo, Senhor, pela vida, meu Pai, da Tua filha, irmã Rita, que o Senhor estenda as Tuas mãos santas, misericordiosas sobre a vida dela, dando a ela, Senhor, a Tua graça, dando a ela saúde. Meu Senhor amado, estenda as Tuas mãos, eu não a conheço, mas o Senhor a conhece, sabe onde ela está agora, estenda as Tuas mãos santas sobre a sua vida, Pai. É o que nós te clamamos e te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa aula nessa noite. Hoje nós temos o Mão Paulo está iniciando as atividades conosco aqui no curso do CFO, e depois vai dar continuidade aí nas aulas presenciais. Né? Creio em Deus que dia 19 se acabe esse lockdown, essas restrições, e a gente possa voltar não só para a aula presencial, como também a ter os nossos cultos presenciais nas nossas igrejas, né? Estamos orando e pedindo a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas nesta noite. Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade na nossa lição, e eu quero convidar os irmãos para estar aí abrindo a sua Bíblia. Hoje nós vamos usar o apóstolo Paulo, escreve uma carta a Timóteo, e eu quero convidá-los aí para nós fazermos uma leitura. Então, abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Capítulo 2, do versículo de número 2 a seguir, vai dizer assim: E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que são os idôneos, para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Eu quero, com este texto da Palavra de Deus, hoje nós vamos falar sobre as características figuradas do obreiro, segundo a Palavra de Deus. Segundo esta palavra, nós temos várias designações usadas para revelar o trabalho do obreiro dentro do ministério cristão. E hoje nós vamos ver algumas dessas designações e alguns significados dentro desse contexto ministerial. Nós vamos falar, e está na página 21 da apostila dos irmãos aí, e quem está no PDF está na página 27, nós vamos falar sobre o soldado, lavrador, anjo e despenseiro. São características figuradas do obreiro. O apóstolo Paulo, ele vai usar estas características. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que ela vai nos orientar como nós devemos trabalhar, né? A palavra de Deus, a Bíblia, né? O obreiro ele deve dominar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E ele deve conhecer todos os seus personagens. Essas semanas passadas, eu acho, eu
publiquei um videozinho da irmã Eliana, que compartilhou lá no grupo do ETAD, do Paulistano, por que que devemos estudar a Bíblia, né? E por que que nós devemos fazer o curso teológico. E aí ela colocou um preletor ali, bastante animado, e ele chegou fazendo a explanação da palavra numa, numa, é, é, numa alegria, né? Uma ênfase muito forte ali da explanação da palavra, e de repente ele vira ali para o pastor, né? E ele chega e diz assim: irmãos, e Jesus estava muito feliz porque ele estava na casa de Lázaro. E o que é? Ele virou para o pastor da igreja e disse assim: pastor, e Lázaro era o que de Jesus? E colocou o microfone para ele, e o pastor respondeu: ele era primo de Jesus. Aí o pessoal deu tudo risada, e o preletor, né, falou, teve que fazer aquele remendo ali, dizendo, não, ele era amigo de Jesus, né, mais próximo, chegado. Então, irmãos, quando nós paramos para... Deus, que calor! Para podermos parar, para analisarmos a estrutura, a Bíblia, ela é algo que o obreiro, ele deve dominar ela muito bem. Deve conhecer as doutrinas, os princípios, né? E quando nós falamos do obreiro, ele deve ser transparente em tudo que ele faz, porque ele deve ser um líder verdadeiro na administração da igreja, né? Tanto ela na parte financeira quanto na parte doutrinária. E aí entramos para esse texto. O obreiro deve agir como soldado, atleta e lavrador. Vamos analisar um pouquinho sobre essa questão usando esse texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo de número 2, falando dele como o bom soldado de Cristo. Nós vamos observar que nos versos de 1 a 4, Paulo, ele fala que o servo e o obreiro de Deus também é soldado. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, para servirmos a Deus, é preciso se preparar da mesma forma que um soldado que vai para a guerra, sabendo que vai encontrar um inimigo preparado, e é preciso estar alerta e preparado para ser vitorioso. Dos versículos de número 5 até o de número 9, o apóstolo Paulo, ele também vai dizer que o obreiro, ele tem que ser disciplinado e dá como exemplo o atleta e o lavrador. Todo atleta precisa ser disciplinado para vencer. E quando nós pensamos nessa questão da disciplina, o que esta palavra disciplina, ela significa? Ela significa que diariamente nós precisamos exercitar para aprimorar a técnica e manter a forma. O servo de Deus, como atleta, ele deve orar e praticar com as pessoas diariamente tudo o que ele tem aprendido com Deus. Nós não estamos falando aqui daqueles atletas que se nomeiam atletas de Cristo, né? E vão para um campo de futebol, correr atrás de uma bola, recebendo salários milionários. Não é isso que nós estamos falando. A palavra de Deus aqui, ela está falando a respeito do obreiro, no sentido figurado. Ele está comparando o apóstolo Paulo, o obreiro, como um soldado, alguém disciplinado,
como um atleta, alguém que está se exercitando, preparado para se estar em forma, ou seja, ele precisa saber que ele está em uma batalha, e nessa batalha ele tem um inimigo também preparado, que está pronto para atacar. E aí Paulo também vai falar e vai nos lembrar da figura do lavrador, que o lavrador ele precisa conhecer do tempo. O lavrador ele precisa conhecer da terra, da semente, da semeadura. Ele precisa conhecer de colheita. O que Paulo está querendo nos lembrar e nos trazer aqui? Que o servo de Deus lavrador, ao plantar oração, adoração, serviço aos necessitados, certamente ele vai colher vidas salvas, libertas e felizes para o reino de Deus. Observe, meus amados, que Paulo ele vai fazer este comparativo como um soldado, como atleta e como lavrador, alguém que conhece as estações, porque o lavrador ele precisa conhecer do tempo, ele precisa olhar para a imensidão do céu e entender se aquele é o momento apropriado para semear. Ele precisa ter o conhecimento da terra que ele vai plantar aquela semente. O lavrador que Deus está nesta noite nos trazendo à nossa memória, ele está dizendo que este obreiro ele também deve ser disciplinado, preparado, com conhecimento de tempo, de estações, da terra, da semente, ou seja, qual a palavra que ele vai levar para alcançar aquele coração quebrantado, necessitado. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, nós precisamos entender uma coisa, que Deus ele está nos trazendo uma palavra nesta noite, para que nós possamos agir como soldado, como atleta e como lavrador. Dos versículos de número 11 ao de número 13, o apóstolo Paulo vai falar: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. O que é que o apóstolo Paulo ele está aqui nos lembrando? Ele está dizendo que nós, obreiros, temos que confiar em Deus, que Cristo morreu e que ressuscitou, e os servos dele, que morrem com ele, ressuscitarão também. Mas para isso é preciso que haja perseverança no reino, que nós não neguemos a Jesus, porque se nós o negarmos, seremos negados por ele. E quem for infiel terá a garantia de que Jesus continuará sendo fiel. E ele continuará sendo fiel porque é um atributo inerente ao próprio Jesus. Se ele deixasse de ser fiel, acabaria negando a ele mesmo. Por isso, nós devemos sempre nos lembrar que ele é fiel e que ele espera que nós sejamos fiéis a ele e às pessoas. Mas se nós falharmos, Jesus continuará sendo fiel. Meus amados, olhando para o texto da nossa apostila, nós falamos do soldado, que ele tem que ter coragem, tem que ter a disciplina, ele precisa conhecer o tempo, as estações, e eu coloquei aqui no lavrador que ele precisa de sacrifício, né? Ou seja, aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Uma outra característica é a vigilância e também a paciência. Quando nós falamos de paciência,
Eu até coloquei aqui na nossa lição que, apesar de não aparecer a expressão obreiro no conselho de Tiago, sabemos que o seu conselho é abrangente e, por isso, se estende aos obreiros. Os que se apresentam por recompensa terrena não têm convicção dos verdadeiros resultados de servir ao Deus eterno. Meus amados, eu quero lembrar-vos nesta noite que nós precisamos ter na nossa vida uma vida de vigilância, de paciência, uma vida de trabalho, de disciplina. Nós precisamos estarmos atentos. Essa característica figurada do obreiro, Deus ele está nos lembrando que somos soldados, somos atleta e temos que ter, e somos também labradores. Aí eu coloco uma outra a característica figurada do obreiro que nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse, aonde o pastor da igreja é chamado por Jesus como o anjo da igreja. Considerando que essa palavra anjo significa no grego mensageiro, nós devemos compreender que o pastor da igreja, ele é o mensageiro de Deus, pelo Espírito Santo, para transmitir uma mensagem que edifica, conforta e dirige. Hoje, eu publiquei no grupo do CFO, eu coloquei as duas asas. E eu queria saber, os irmãos que leram a minha mensagem, que eu coloquei de manhã, o que vocês entenderam pelas duas asas? Eu quero abrir aqui a oportunidade, queria que os irmãos fizessem um comentário aí. O que os irmãos entenderam das duas asas ali? Está aberta a oportunidade, irmãos. Sustentação. O que mais? Bom, eu não estava no grupo lá, na verdade não estou no grupo ainda, então eu não sei o que se trata, viu, pastor? Espera aí que eu vou colocar a mensagem para você, e você dá uma olhada aí e vê o que é que você me diz sobre esse texto. O que você acha, o que você entende por essas duas asas? Já mandei aí. Certo. Quem mais está aí no grupo aí que falou? Vi que está alguém falando junto com o Paulo, aí, com o Pedro. Vamos lá. Bom, quando nós colocamos essa mensagem pela manhã para os irmãos, falando a respeito das duas asas para voar, é algo que eu sempre estive lá no São Judas, falando aos irmãos lá na congregação. O obreiro, ele tem que entender o seu papel dentro da igreja. E observa que o texto que eu coloquei, ele vai citar a conclusão dos apóstolos de Atos capítulo 6. A versão da Bíblia King James. Bom, Paulo, quer falar alguma coisa, João Paulo? Não, é que eu tava meio perdido aqui para voltar na aula. Tinha que voltar no link lá, né? Você não precisa nem ter saído, é que você não deixou tá no celular, né? Isso. Ah, desculpa, eu esqueci que eu estou no computador, então eu consigo manipular as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, quando eu coloquei lá,
A Bíblia King James diz assim: quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida atualizada, diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não temos outro segredo senão a Não revelação volte, que nos papai. foi dada e precisamos nos aprofundar nesses meios de graça, por meio das quais a graça pode ser manifestada segundo a medida do dom de Cristo. Essas duas asas para voar não é outra coisa que eu sempre digo que o obreiro precisa ter: uma vida de oração e de conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre digo que nós precisamos entender os papéis dentro da área ministerial. Deus não colocou todas as pessoas para fazerem as mesmas coisas. É por isso que há uma distinção de cargos eclesiásticos ou de funções eclesiásticas, e por isso que Deus colocou vários dons dentro da igreja. Mas aqui os apóstolos, eles entenderam que cabia a eles o ensino da palavra e a meditação na palavra, mas que para isso eles precisariam ter uma dedicação. E se eles fossem cuidar das mesas, eles não iriam ter este tempo para o preparo e entender que eles não poderiam estar pregando ou falando o evangelho da mesma maneira como eles falariam com esse tempo de estudo. Alguém falou alguma coisa? Então, quando nós pensamos na questão do obreiro, no sentido de soldado, disciplinado na questão do atleta, é exatamente essa questão, essas duas asas que ele precisa para voar. Ele precisa da oração e ele precisa do conhecimento da palavra. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade, é preciso que haja uma dedicação de estudo da palavra, de meditação na palavra, para que a gente possa entender e compreender a palavra no momento de ensinar. Por isso que na lição eu coloco esta figura do anjo ou do mensageiro, para que ele possa, através do Espírito Santo, transmitir esta palavra de edificação, de consolo, de conforto para a igreja. Mas é preciso que ele tenha essas duas bases, a sustentação, como disse o irmão Pedro, ele sustenta o seu ministério, oração e conhecimento da palavra. E aí, eu coloco uma outra figura aqui, que é o despenseiro, né? Ou seja, aquele que é encarregado da despensa. No Novo Testamento, nós vamos encontrar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e também em Tito, este trabalho do ministro designado como despenseiro dos mistérios de Deus e despenseiros de Deus ou da casa de Deus. O obreiro, ele deve contribuir no devido tempo o sustento àqueles a quem Deus lhe confiou. E é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Despenseiro da graça de Deus. Né? Nós lemos ali naquele texto, e em Tito também, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, o obreiro está comissionado a distribuir a graça divina pelo ensino e pela pregação. Irmãos, quando nós pensamos nessas características figuradas do obreiro, de despenseiro da graça de Deus, nós temos que entender que ele precisa tomar muito cuidado. Ele deve agir com sabedoria e com mansidão. Lá do capítulo 2, do versículo 23 até o versículo de número 26, o apóstolo Paulo vai repelir, ele vai falar que o servo de Deus, ele não vive
a contender, e sim ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinado com mansidão. Os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, têm sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Meus amados, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, o problema desta igreja era dos falsos mestres. E quando nós falamos desses falsos mestres, nós estamos falando de pessoas que ensinam doutrinas estranhas, baseadas em lendas fantásticas, e que vai só desviar os crentes da verdade. Essa é uma grande necessidade de nós termos a oração e o conhecimento da verdade. Características figuradas do obreiro, nós vamos dar uma continuidade aí, e aí nós vamos observar que eu coloquei na nossa apostila, aí mais abaixo, embaixador, estrela, cooperador, homem de Deus e servo. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meus amados, embaixador, ele representa o rei ou o governante em uma outra nação. E quando nós estamos lendo esse texto, nós somos representantes de Jesus, do nosso Rei, do nosso Senhor, neste mundo. Nós somos embaixadores dos reis e Senhor dos senhores. E para nós é indispensável que nós o conheçamos, que conheçamos a sua palavra e que estejamos em constante contato com ele para poder executar sempre a sua vontade. Irmãos, observa que a palavra de Deus, ela vai sempre nos remeter, ela vai sempre nos levar a vivermos uma vida de oração e de estudo, de meditação na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o Senhor a quem nós servimos, para que nós possamos estarmos representando Ele neste mundo, para que nós possamos exercermos a função de embaixador, para que vivamos uma vida, né, de completa submissão à palavra do nosso Deus. Nós estamos falando de alguém que é embaixador. E sendo embaixador de Cristo, nós precisamos entender que nós temos uma identidade, nós temos um papel, nós temos uma missão a ser realizada da parte de Deus. Então, quando nós estamos falando de embaixador, nós estamos falando aqui de alguém que tem uma responsabilidade de representar o seu rei, de representar o seu governante, a sua nação. Depois aqui, nós vamos pegar um outro texto de Filipenses, aonde o obreiro ele é comparado às estrelas e a igreja o candeeiro. Nas densas trevas deste mundo e de uma sociedade corrompida, os obreiros
são colocados para brilhar na igreja pelo desempenho efetivo e fiel do seu ministério. Aquele que cumpre fielmente o seu ministério tem grandes promessas da parte do nosso Deus. Quando nós estamos falando a esse respeito de quem alguém que está exercendo essa função, ele é comparado a uma estrela, ele é comparado a alguém que vai fazer uso, né, desta função recebida de Deus. Uma coisa que eu vejo de interessante é que nós falamos dos nossos cooperadores, né? E nós temos essa nomenclatura de cooperador. Mas o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer que cooperador é aquele que trabalha ao lado do obreiro. Deus é o operador e nós somos os seus cooperadores. Então, irmãos, olha, nós precisamos entender que nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos para um único Senhor. Nós trabalhamos para levarmos as boas novas. Somos embaixadores. A Bíblia vai dizer que nós somos a geração eleita, sacerdócio eterno. E nós temos essa responsabilidade de representarmos o nosso rei, de sermos o candeeiro, de sermos a estrela, a luz que vai brilhar no mundo corrompido, numa sociedade que está em trevas, e que nós, ao fazermos isso, nós estaremos cooperando para a obra do Senhor. Cooperação não é apenas uma função que está hoje na igreja. Todos nós, seja diácono, seja presbítero, seja evangelista, nós temos uma responsabilidade de sermos cooperadores na obra do Senhor. Não tem para Deus uma função maior do que a outra. Todos nós somos cooperadores na obra do Senhor. E eu vejo algo interessante que está na palavra de Deus, que o obreiro, ele também tem um sentido figurado, e muitas das vezes nós até usamos esta palavra, nós até fazemos esses comentários, chamando alguém de homem de Deus, né? E este título, nós temos que entender que ele é um testemunho pessoal do obreiro. E ele deve ser reconhecido na comunidade onde ele vive, onde ele serve, como homem de Deus. E aí a gente vai encontrar vários exemplos na palavra de Deus de homens que receberam esse título e foram chamados dessa forma, porque a sociedade via ele como este homem de Deus. Nós precisamos ter isso na nossa vida. O obreiro da igreja, ele é alguém que está ali representando o seu Senhor. E ele precisa ser reconhecido como o homem de Deus. E eu quero, nesta primeira parte das características figuradas do servo, do obreiro, eu encerro falando a respeito do servo. Observa que os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, Judas, se autodenominam servos de Deus e de Cristo. E realmente nós precisamos entender que o obreiro, consciente da sua vocação, ele sente-se feliz de ser servo de Deus. E nós já estudamos isso, como a gente estuda isso no ETAD, e estuda também aqui no curso do CFO, eu não me lembro, e na nossa escola bíblica dominical também, eu não me lembro se nós tivemos a lição na escola bíblica, mas eu sei que no ETAD, o irmão Paulo, que está aí nos assistindo hoje, eu não sei se ele vai se lembrar, de
já estudou quando fala do servo da orelha furada. Você já estudou lá, ô Paulo, essa lição? Falando sobre o servo da orelha furada? Libera o microfone. Isso, pode falar. Não, pastor, não lembro dessa aula não, até porque teve uma outra aula que eu faltei também, né? Ela está registrada na matéria dos evangelhos, não é? Ela vai estar, na realidade, ela não vai estar nos evangelhos, não. Eu não me lembro agora exatamente qual foi a matéria, mas temos uma matéria dentro do ETAD que vai tratar deste assunto do servo com a orelha furada. E lá vai ter toda a explicação que os irmãos já conhecem, mas com um conhecimento mais histórico lá também. Os irmãos sabem que aqueles servos que eram libertos da escravidão pelos seus senhores, eles tinham tempo para ser escravo, e depois os seus senhores liberavam eles. Lembrou, irmão Paulo? E aí, quando os seus senhores liberava dessa escravidão, eles tinham uma opção de continuar servindo ao Senhor que eles estavam, mas agora eles serviam por espontaneidade, por liberdade, não mais por obrigação. Então, para que o mundo soubesse que eles continuavam servindo aquele Senhor por vontade própria, eles tinham as suas orelhas furadas e todo mundo via e sabia, ali está um servo grato, ele foi liberto da escravidão, porém, ele continua servindo ao seu Senhor com alegria, ele continua servindo ao seu Senhor com responsabilidade. Então, quando nós estamos falando aqui na nossa lição de servo, nós estamos falando de uma pessoa que ela está ali servindo a Deus com um coração livre, liberto, consciente de que foi chamado e se sente feliz em servir a este Deus. É assim que nós, que somos obreiros, somos chamados por Deus para uma obra específica dentro do ministério, devemos nos sentir como servos, conscientes da nossa vocação, livres e servindo a Ele com fidelidade, não por uma obrigação, mas por gratidão, mas não como algo imposto, mas por liberalidade em nossos corações. Por isso que essas características do servo, né, do obreiro que eu coloquei aqui, como soldado, como atleta, lavrador, aquela pessoa anjo, despenseiro, né, embaixador, estrela, cooperador, homem de Deus, servo. Isso são características figuradas que a própria Bíblia vai nos trazer a respeito daquele que serve a Deus, daquele que é um obreiro por gratidão a Deus. Amém, meus amados? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer se pronunciar? Até para me dar uma folga aqui na garganta. Alguém tem alguma dúvida para perguntar aí? Pode falar se entendeu ou não alguma coisa aí sobre o assunto da figura do obreiro, né? A característica figurada. Os irmãos estão no Google Meet e os irmãos estão aqui no 3CX. Tem liberdade para perguntar. Pode perguntar aí, por favor. Não fala todo mundo ao mesmo tempo, senão não dá, né? Pode falar aí. Todo mundo entendeu? Então vamos embora. Depois vocês vão ter prova aí, hein? Quero ver se depois, hein? Bom, agora nós vamos a alguns aconselhamentos práticos da nossa vida diária como obreiro. Bom, eu coloquei aqui na página 25 da nossa apostila e na página 31 do PDF
alguns aconselhamentos práticos, né? E eu coloquei, tendo em vista a nossa posição social, o obreiro deve estar preparado para todas as situações, a fim de não dar e nem sofrer constrangimentos. Por isso é recomendável que o obreiro tome algumas lições com o professor, ou em livros de regras de boas maneiras, e aí eu vou colocar algumas coisas aqui e a gente vai depois debater lá, né? As formas e as normas de cumprimento. Então, o obreiro, ele não pode se cumprimentar como a nossa juventude de hoje, né? Com aquele tapinha assim na mão. Hoje a gente tem que se cumprimentar batendo a mão assim, porque não está mais podendo segurar a mão, se bem que, na verdade, quando eu vou cumprimentar, eu cumprimento normal, né? Segurando a mão. Mas hoje a maioria das pessoas bate a mão uma na outra assim, é um sinal de cumprimento, né? Mas a nossa juventude tem uma forma de se cumprimentar muito diferente. O obreiro não pode partir para essa linha, ele tem que se manter na linha de, de obreiro, né? Na sua posição como obreiro, né? As formas de se apresentar, ou seja, a sua maneira de se vestir, a forma como ele vai se apresentar em público, né? Isso também voga bastante. Nós temos um curso circular aí fora, que é a arte de conversar, e a maneira como nós vamos estar falando. E dentro dessa questão da arte de conversar, nós temos que tomarmos um cuidado muito grande com vícios e manias. É uma coisa que a gente observa muito quando a gente está vendo alguém, né, pregar ou falar, a gente observa muito a postura dessa pessoa, né? Por isso que é importante a gente falar desses conselhos práticos na forma de se cumprimentar, de se apresentar. Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, assim, quando a gente vai cumprimentar a igreja, eu já vejo irmãos que cumprimentam a igreja e já se responde. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ué, a igreja não precisa mais responder, porque ele já respondeu amém para ele mesmo. Né? Ele tem que esperar a igreja responder, mas não, ele já chega, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pronto, ele já respondeu amém, a igreja não precisa mais responder. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Uma das coisas que eu aprendi com o pastor meu em São Paulo é que a gente tem o hábito de subir em cima do púlpito e também sair cumprimentando todo mundo antes de cumprimentar a igreja. Mas o meu pastor de São Paulo, toda vez que eu subia em cima do púlpito, se eu ia em direção a ele, ele baixava as mãos, e eu já entendia. Ele falou assim: eu faço parte da igreja, então quando você saudar a igreja, você vai estar me saudando. Então você não tem que vir saudar eu primeiro, saudar todos os obreiros, que você vai perder 2, 3 minutos ali, cumprimentando um por um. Imagina se é um público como do Nações, grande, cheio de obreiro, aí você perde lá uns 5 minutos só cumprimentando o público. Se você tinha 10 minutos para falar, você já perdeu 5 só no cumprimento. Então, quem chegou no púlpito, vá direto ao púlpito e já faça uma saudação. Ali você está saudando o pastor da igreja, os obreiros, você está saudando a igreja. E não vai dar um amém no final. É salve, irmãos, da paz do Senhor, e aguarde a igreja te responder. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, observar para a gente não estar realizando. Tomar cuidado com os vícios, né? Porque a gente está falando agora, né? E daqui a pouco a gente vai ter que falar de novo, né? E aí amanhã a gente vai voltar aqui, né? E sexta-feira a gente vai ter uma aula de novo, né? Porque depois que acabar a aula de sexta-feira, né? A gente vai ter uma prova terça-feira, né? Bom, isso é um vício feio. E a gente fica. Quem está. E o Né continua. Então, assim, a gente está ouvindo, né? Os irmãos falar e a gente começa a ficar nervoso, porque a gente fica, meu Deus do céu, para de falar, né? Se você for contar, pois, irmão José, pode falar, irmão José Carlos?
Bom José, eu acho que não conseguiu falar. Não consegui, né? Agora conseguiu, pode falar, irmão José, tá Consegui. ouvindo? Meu irmão Conseguiu. falar sobre isso daí, eu lembrei de um pastor, não vou falar o nome, mas É. aqui lá em Sinop, no Mato Grosso, eu era diácono, e esse pastor, toda vez que ele ia dirigir a palavra, ele falava, irmãos, olha, eu não quero bater nessa tecla. Daqui a pouco, falava, olha, a gente fica só batendo nessa tecla. Então, aí os irmãos apelidaram o pastor da tecla. Era uma... Toda vez que ele pregava, ele tinha que falar, não vamos ficar nessa tecla. Mas batia na tecla, né? A tecla, tem que bater na tecla. Então a gente tem que tomar cuidado com esses vícios na hora de estarmos nos pronunciando, né? Uma outra coisa que foi que lembrar aí. Não vamos falar, né? Então observe, irmãos, que essas questões é muito. No púlpito, isso aí é ruim. Porque quem está na igreja lá embaixo, às vezes, ela deixa de prestar atenção naquilo que você está falando e ela começa a usar essas palavras que você faz de forma repetitiva. Ela começa a usar e ela começa a contar quantos, né, quantas vezes você falou alguma coisa, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, glória a Deus, aleluia, porque eu fui fazer isso, glória a Deus, aleluia. Então, você parte, muitas vezes, falando uma mesma coisa, e você não acaba trazendo o assunto com o entendimento correto para os irmãos. A gente tem que evitar isso aí. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é bom procedimento à mesa, né? O uso de talheres, a forma de se sentar na mesa. Também é feio isso, a gente vai fazer visita na casa de algum dos nossos irmãos, são pessoas simples, não são pessoas, às vezes elas têm ali uma vida mais simples, mas não é por isso que a gente tem que deixar de tomar alguns cuidados, né? Usar um talher, um prato de forma adequada, correta. Existem regras de etiqueta que muitas das vezes a gente não vai poder usar em todos os lugares, mas é importante a gente conhecer. Porque quando nós formos sentar numa mesa que tenha um número maior de pessoas e com um nível cultural maior também, nós não vamos passar vexames, dificuldades. Precisamos conhecer isso. Para o obreiro, isso é muito importante. Ele vai na casa de um homem simples, que não tem todas essas regras, né, de etiquetas que o mundo exige aí fora, mas a gente tem que tomar o cuidado. Por exemplo, quando eu saio com o carro, eu tenho o hábito de qualquer manobra, mesmo que eu esteja num lugar que é mato, não tem nada, eu dou seta para fazer as manobras, porque eu crio o hábito de usar seta em todo lugar. Então, quando eu chegar numa rua que realmente eu preciso fazer uso da seta, da sinalização, eu já estou habituado. Então, se eu faço uso prático dessas coisas na minha vida de obreiro, de tomar cuidado da forma como eu me porto, como eu me visto, como eu me sento, como eu falo, tomando cuidado com os vícios, me policiando da maneira como eu estou falando, como eu estou agindo, seja numa casa simples ou numa casa mais chique, eu vou estar sempre muito bem amparado. Não deixa para fazer uso só na onde você vai falar, um lugar chique. Faça isso em todo lugar. Ô, irmão José Carlos, pode falar, irmão José Carlos. Eu estou te ouvindo. Não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo.
Sim, é, até, por, até porque não faz parte, né, nosso assembleiano, o uso desse tipo de roupa, né? Eu brinco sempre que quando o meu pastor, que já dorme no Senhor, ele deve se virar no túmulo, brinco, porque, assim, a gente, eu fui criado numa Assembleia de Deus de 30 anos atrás, né? Na verdade, um pouquinho mais, né? Porque os meus cabelos já caiu, a cabeça está branca. Então, eu já estou com uns 40 e poucos anos de Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. E lá nós tínhamos televisão, meu pastor era muito rígido nas questões dos nossos costumes, então a gente foi criado usando calça social, camisa social, em todo o tempo, era camisa social, calça social, e quando eu vim para o interior, eu tive que mudar a minha vestimenta de trabalho, porque aqui no interior, as pessoas não usam tanto terno, gravata no trabalho, é mais uma calça jeans, uma camiseta, porque o clima é mais quente, enfim, a cultura é outra. E aí eu tive que começar a usar calça jeans. Eu falei, se meu pastor me visse eu usando calça jeans hoje, que ele não gostava, eu acho que ele devia estar se virando tudo lá, por causa disso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, na forma como a gente está se vestindo. A gente não faz parte do nosso ministério. O uso de vestimenta da nossa roupa, a gente tem um padrão, e esse padrão precisa ser seguido, principalmente por nós, que somos os obreiros da igreja. Nós somos o exemplo da igreja. Nós estamos ali porque as pessoas estão olhando para nós. Então, nós temos que dar o bom exemplo e para que essas pessoas venham caminhar numa direção correta diante de Deus, para que ela possa chegar aos céus. Bom, vamos dar continuidade aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Está aberto aí. Sim? Também é muito notório e perceptível que muitos dos nossos obreiros, assim também como toda igreja quando tem oportunidade, que na hora de cumprimentar a igreja, eles invertem a palavra, em vez de fazer uma saudação, eles usam a palavra saldo, e saldo é de extrato de bancário, de conta de banco, entendeu? Então, muito bem lembrado, irmãos, muito bem não é lembrado. saldo, eu saldo a igreja, não existe essa palavra, é de saúdo, é de saudação. Então, eu vejo que muitos obreiros, até mesmo pastores, usam essa palavra, sabe? E uma outra coisa que eu aprendi também com o pastor... Só um segundinho, por favor, só um segundinho que tá falando. Claro. Eu? Não, Irmão Jonas, só um minutinho, Irmão Jonas, é que o Irmão Jonas está no outro software, então ele não viu o irmão falar. Pode falar, ô, irmão Israel, termina aí. Tá, e uma outra coisa é quando se dá oportunidade para uma saudação, inclusive. Eles usam a oportunidade de saudação para dar uma palavra, e não existe isso. Saudação, quando a gente recebe a oportunidade, o pastor está honrando a gente para agradecer a igreja pela oportunidade, porque ele está lembrando que ele está presente ali. Então, eu não vou, muitas das vezes, se quiser ler um versículo, pode ler, mas eu não vou pregar, eu não vou usar 10 minutos, 7 minutos, no máximo 5 minutos, fazendo um agradecimento, e agradecendo o pastor pela honra da oportunidade de saudar a igreja, sabe? Então, o pastor que fazia o discipulado comigo, ele fazia questão de treinar os obreiros nisso para não cometer esse tipo de erro, que são coisas básicas de obreiro, sabe? A gente tem esse problema, Moisés, em todos os sentidos, na saudação, numa palavra, né? Porque se você dá uma pessoa, ele traz uma saudação, ele usa 10, 15 minutos, ele vai trazer uma palavra rápida, ele não é um mensageiro, não é a pessoa que vai trazer a mensagem final, mas ele usa um tempo gigantesco que acaba comprometendo quem vê, a gente vai trazer a mensagem no final do culto, né? Então, a gente tem que realmente tomar isso, faz parte da nossa ética como obreiro, né?
O irmão Jonas, o senhor tinha perguntado, irmão Jonas? Pode falar, irmão Jonas. É que o irmão Israel está no outro software, então a gente tem que estar interligando aqui. Pode falar, irmão Jonas. Ah, irmão. Tá bom. É que o irmão Jonas, o irmão Israel, ele estava fazendo um comentário a respeito da gramática do português, né? Uma coisa que realmente acontece bastante. Eu saúdo a igreja ou eu saldo a igreja. Então, saldo monetário, né? Saldo. Mas muita gente faz isso. Eu tive ainda é negativo, né? Tinha um presbítero na congregação do São Judas que ele lembrava dessa questão, né? Saldo a igreja, ou saúdo a igreja, né? De saudação, não é saldo, mas de saudação. E também estava lembrando da questão de quando a gente recebe uma oportunidade para estar trazendo uma saudação, e ele entra para trazer uma pregação, né? O irmão Israel está me ouvindo aí também. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, uma vez na nossa sede, o pastor deu oportunidade para um dos nossos obreiros fazer a oração depois, que o pastor sempre faz isso, né? É um que canta, o outro lê o texto e o outro pastor faz a oração inicial ou encerramento. E na oração inicial, o obreiro que foi fazer a oração, ele já adentrou para trazer uma explicação dos versículos que foram lidos, né? Antes de fazer a oração. E o pastor chamou a atenção dele lá em cima do púlpito na hora. Então, nós temos que tomarmos esse devido cuidado. Chamou para uma oração ali, é orar. Nem precisa saudar a igreja. Você pode já entrar com a oração direto. Né? Sobre isso. Pode entrar com a oração direto, mas tem gente que faz a saudação e faz uma explanação, uma explicação para Temos oportunidade para depois ele orar a orar. igreja, nós não temos oportunidade para falar a igreja. Então nem precisa cumprimentar. Você chega e já ora. Então eu já vejo que, na verdade, 99% dos obreiros, Já ora. quando recebem a oportunidade para orar, eles cumprimentam a igreja, sabe? Aí eu falo assim, mas eu não aprendi assim, mas eu não corrijo para não ficar constrangido, né, sabe? Eu também não aprendi assim, não. Aliás, a gente tem que se policiar isso constantemente. Uma das coisas, por exemplo, assim, ó, que eu, quando vou como dirigente de congregação, que eu não fazia, dar o amém no final da oração, do encerramento. Porque o amém é com a igreja. Você termina aquele período de oração e entra a bênção apostólica e todos nós dizemos amém. E aí o culto se encerra, não é? Então, o período de oração, ele está orando. O amém é com a igreja, porque aquela oração é de despedida, aquela oração é de agradecimento e despedida da igreja. Então, terminou a oração, não vai dizer um amém. Entra a bênção apostólica e amém. Porque você está encerrando aquele culto. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, faz parte da vida do obreiro. Por isso que eu coloquei esses conselhos práticos aqui, e coloquei aqui que o obreiro é sempre visto como exemplo de tudo. Então, não pode falhar em alguns detalhes, né? Aí eu coloquei um pouquinho mais para baixo aqui, boas maneiras, né? E aí eu disse, a Bíblia deixa clara a necessidade de o cristão possuir bons costumes, boas maneiras e ética. Irmãos, a gente tem uma falta enorme de ética ministerial. É impressionante como a gente tem essa falta de ética ministerial. Sim, quem está falando? Pode falar. Sim, irmão Jonas. Pode falar.
Em cumprimentar, você não tem problema, porque você está fazendo a saudação e o cumprimento é a mesma palavra. Você corre o menor risco de fazer um erro português aí, que é no caso do saldo e saúdo, né? Do que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um cumprimento mesmo que você está fazendo, em cima da palavra, né? Agora, quando você entra na questão dos... Né, não é um saldo, vai estar negativo com a minha conta, né? Aí fica difícil, né? Pastor, Sim. voltando a falar aí na questão do cumprimento da igreja, na hora de orar lá, ou de receber a oportunidade da oração, eu congreguei lá no Denadai lá, e às vezes tinha um obreiro, presbítero, que estava meio revoltado com a vida, meio descontente assim, com o nosso líder maior, recebia a oportunidade, porque não tinha oportunidade para pregar, mas tinha para orar. Subia no púlpito com aquela cara de zangado e nem cumprimentava a igreja, sabe? Com a saudação e tal, antes de começar a orar. E pra gente que está embaixo, né, isso é uma coisa que é até bom colocar aqui, pra gente que está embaixo, é visível que às vezes a falta de cumprimento, né, mesmo que seja para oração, né, porque cumprimentar a igreja com a paz do Senhor não é 10 segundos, você entendeu? Dá uma sensação pra gente que a pessoa está mal-humorada, que a pessoa tá meio descontente, entendeu? Sim, Então, mas na minha opinião, nós estamos aqui para aprender com o senhor, mas na minha opinião parece até um pouco antiético a pessoa chegar no púlpito, nem que seja para fazer uma oração, e não cumprimentar a igreja, ou não saudar a igreja. não, mas essa é uma regra, o irmão Paulo, que quando a gente está, por exemplo, você está com um horário que extrapolou o horário do culto. As pessoas estão, assim, agitadas, querendo ir embora. Então, se você vai... Porque, normalmente, quem tem o hábito de fazer uma saudação, ele acaba se estendendo em algum complemento, principalmente se o culto foi muito bom ou se o culto tiver sido muito pesado, no sentido de não ter aquela manifestação. A palavra que veio, uma palavra que deixou a igreja pensativa, ele pode usar este momento de saudação e ficar tentada a complementar alguma coisa. Então, não que não seja válido ou que seja errado, mas é uma questão, sim, eu recebi a oportunidade da pregação, da oração. A minha saudação aos irmãos já aconteceu durante o tempo que eu entrei à igreja, eu cumprimentei alguns dos irmãos. Então, assim, o que eu não posso chegar, como o irmão falou, carrancudo em cima do público para fazer uma oração. E aí eu vou demonstrar nitidamente para a igreja que eu estou descontente com alguma coisa. E que, às vezes, não é nem com a igreja, é com a minha vida secular aí fora. Mas a parte dessa saudação na oração é mais para evitar um atropelo de você falar coisas que você não precisa falar. Senão você vai querer fazer um comentário em cima daquilo, você está com aquela oportunidade. Então, eu acho que é uma coisa válida, não que seja proibida, fora de ética, mas é a mesma situação de falar o amém após o término da oração. Não tem nada de errado. Se chegar e falar assim, amém, entregar para quem vai falar, você encerrou a sua oração. Só que eu entendo que se é uma oração de despedida da igreja, o amém é com a igreja. Então, eu encerrei, normalmente, como era eu que fazia oração, eu encerrava, dava a bênção, e aí todos nós dávamos amém e encerrávamos o culto, entendeu? Mas não Pastor, é uma regra nesse sentido. Posso Sim, fazer um pode complemento falar. também? Pode, claro. E também, quando se saúda a igreja, se cumprimenta a igreja, na verdade, isso é indício que você vai iniciar uma introdução para uma fala, entendeu? É por isso que na ética cristã, aliás, dos obreiros, eu vou falar assim, não, para uma oração não se saúda a igreja, porque você não vai falar à igreja, você vai falar a Deus, entendeu? Você vai falar a Deus e não à igreja. Agora, quando você for falar à igreja, se ora, aliás, se saúda. Questão, desculpa, é uma questão aí que eu estava falando com o Paulo, uma questão, não necessariamente você vai quebrar uma etiqueta,
mas não vai ser... Quando você sobe para orar, eu já fiz diversas vezes isso na sede. O pastor me chamou para orar, eu desci, orei, pronto, acabou. Ele não me chamou para trazer uma palavra. Eu orei. Foi 5 minutos, 2 minutos, mas eu só orei. Sim, claro, claro. Eu só vou repetir para o que você está falando aqui, Israel. Para os não que estão no Google Meet, tá? O irmão Israel estava fazendo um complemento aqui sobre a questão da ética na oração, no encerramento, aliás, no momento que o pastor chama para você orar. Então, uma questão de ética, e ele me colocou muito bem que no momento que você vai orar, você está se dirigindo a Deus. E quando você saúda a igreja, porque você vai direcionar uma palavra à igreja. Então, uma questão de ética ministerial, você não se dirige à igreja, mas a Deus. Então, não há necessidade de fazer a salvação. Muita gente, às vezes, vê isso, talvez com maus olhos, mas é uma questão de ética e falta de quem está lá no púlpito trazer o ensinamento e lembrar essas normas, essas etiquetas ministeriais à igreja, porque a igreja também precisa conhecer a ética ministerial. É uma questão que a igreja também não conhece, por exemplo, muitas dos irmãos não conhecem as funções ministeriais da igreja. A nossa revista desse mês, agora desse trimestre, está excelente, porque ela vai tratar dos papéis de cada um dos ministérios dentro da igreja. Porque tem gente que eu falei lá das duas asas lá, as pessoas não entendem muitas das vezes que o papel do pastor não é ficar fazendo a visita. Acho que não, o pastor tem que fazer visita. Só que, biblicamente falando, quem faz a visita? E aí? Quem faz a visita? Ninguém vai se arriscar? Não, o obreiro envolve todo mundo. Os diáconos. É? Eu não entendi. Sim, pode repetir quem falou aí. Isso. 2, servir a mesa. Então, servir a mesa, por isso que eu coloquei lá no comecinho da aula, eu coloquei aquele texto que eu publiquei de manhã lá no grupo do CFO. As duas asas para voar. Oração e palavra. E eu coloquei o que os obreiros deveriam conhecer melhor as definições dadas pelos apóstolos lá em Atos 6. Ele vai dizer, a nós, o que é melhor? A gente está estudando, se preparando, orando, para que nós possamos ensinar ou cuidar da mesa? Aí fala, então vocês escolhem dentre vós, homens, né, cheios do Espírito Santo, dá aquelas características, e a igreja faz o quê? Vai escolher a dedo? A igreja vai orar para escolher os homens que seriam as pessoas que serviriam à mesa. Então, quando a gente fala hoje de visita, todo mundo quer a visita pastoral. Só que quando nós olhamos o trabalho pastoral na igreja, biblicamente falando, não é o de visita. Ele cuida da ovelha, ele alimenta a ovelha, ele cuida da ovelha no campo, ele não sai atrás da ovelha. Aí uma irmã citou para mim numa dia atrás, mas a Bíblia diz que o pastor dá vida pelas suas ovelhas. O sumo pastor da vida pelas suas ovelhas, que foi Cristo que morreu lá na cruz do Calvário. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Os pastores que estão hoje nas igrejas estão ali para cuidar das ovelhas e o sumo pastor deu a vida por elas. Então ele foi lá, ele resgatou ela e trouxe para cá. Quem está cuidando? Aí nós pegamos a parábola do bom samaritano. Aquele homem pegou, aquele homem que foi pego lá pelos assaltantes, pelos salteadores,
colocou na sua cavalgadura e levou para uma hospedaria, não foi? E lá deixou e disse assim, ó, você cuida dele, que eu vou continuar meu caminho, e daqui 2 dias eu volto, se ele tiver gastado mais alguma coisa, eu vou pagar. E ele deixou o homem ali ao cuidado. Ou seja, nós temos Deus que está fazendo a obra. Que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Esse homem vem para a igreja. Quem vai cuidar dele? É a igreja. E a igreja tem as funções dadas por Deus para exercer o papel de cuidado. Aquele que vai cuidar. Então, um diácono, ele vai lá na casa, ele vê como é que está a situação, ele vai trazer para o presbitério. E o presbitério é aquele que preside a igreja. Ou seja, é aquele que tem a responsabilidade de cuidar dessas questões. Ah, mas eu tenho um assunto que só o pastor vai resolver. Aí você vai trazer esse assunto ao pastor, que ele vai sentar e, com a direção de Deus, ele vai resolver a situação. Mas hoje tem muitos irmãos que querem que o pastor esteja na casa dele todo dia. Se o pastor não for lá, ele vai sair da igreja. Então, nós temos que colocar e olhar bem essas questões. Então, nós temos eu estava falando das boas maneiras, que nós devemos entender que os bons costumes, as boas maneiras, a ética, parte de nós. Ela, além de fazer bem à alma e ao bom relacionamento, são equipamentos que o cristão deve possuir, principalmente o obreiro. Este não pode ensinar ou anunciar preceitos que nem mesmo os pratica ou sem ter conhecimento das suas regras. Isso me lembra daquela conversa de Paulo e Pedro. Quando Pedro quer circuncidar, Paulo diz que não precisa circuncidar os gentios, aí ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, tem um monte de coisa dentro dos ritos do judaísmo que você, sendo judeu, não segue, e você quer colocar essa carga em cima dos gentios? Então, nós precisamos saber que para nós ensinarmos alguma coisa, nós também precisamos vivenciar isso na prática. E o obreiro deve crescer na observação de pequenos detalhes, para depois ser fiel no muito. Se falhamos em coisas pequenas, caímos na realidade do ditado: por onde passa um boi, passa uma boiada. Então, nós temos aí um cuidado que nós precisamos ter. Eu coloquei aqui outras coisas de cuidados básicos que a gente não comentou até agora. Por exemplo, subir no púlpito sem paletó e gravata. Isso, na nossa denominação, expressa uma falta de ética e de respeito. Os irmãos entendem? Para nós irmos... Não, vai puxar a orelha e vai ficar de banco. Então, são coisas que fazem parte, né? Outra coisa que é muito interessante que a gente observa, que acontece, distribuir o olhar, não olhar somente em direção da Bíblia. O pregador deve ter uma visão ampla. Eu, quando estou ministrando, quando eu estou falando, eu estou olhando a igreja como um todo. Primeiro, porque eu vou perceber se a igreja está sendo receptiva àquele assunto, se a igreja está entendendo o que eu estou falando, se está tendo alguma dispersão naquilo que eu estou falando. Então, se eu ficar só olhando para a Bíblia, ou olhando para cima, e tem pregador que prega de costa para a igreja, isso é uma falta de ética. Você tem que estar centrado ali e olhando para a igreja, você tem que estar observando a receptividade da igreja para a palavra, para que você entenda que aquilo que você estava no seu coração era Deus que tinha para trazer à igreja. Porque a gente precisa estar falando isso de uma forma muito pessoal, né? E quando a gente fala de coisa pessoal, a gente tem que olhar no olho, no rosto daquela pessoa. Por quê? Quando eu olho para as pessoas, eu vou trazer uma sensação de sinceridade e de segurança, né? De segurança. A gente tem um outro problema também, na questão de obreiros aí, é uma questão de conversa, de riso, de
se arrumar em cima do púlpito, sentar de pernas cruzadas. Eu sei que tem muitos aqui que estão nesse grupo hoje que ama ficar fazendo selfie em cima do púlpito na hora que está tendo culto. Eu acho isso uma falta de ética e falta de respeito, primeiramente a Deus e depois a igreja, porque a igreja ela está ali. Se ela fizer isso, você chama atenção porque a igreja está dispersa. Mas se você é o primeiro a ficar fazendo uma selfie em cima do púlpito, ficar publicando coisas no Facebook na hora do culto, como que você vai chamar a atenção da igreja para não fazer a mesma coisa? Eu, no São Judas, eu proibi de usar celular, mas eu não usava celular em cima do púlpito. Eu falava, irmão, vocês alguma vez me viu aqui em cima do púlpito fazendo uma selfie, publicando alguma coisa na hora do culto, tirando uma foto e publicando no Facebook? Vocês nunca me viram, então eu não quero que vocês façam isso. Entrou aqui dentro para adorar a Deus. Agora a gente tem um monte de obreiros nossos que sobe em cima do púlpito e é foto o tempo todo, risada, é conversa, e depois chama atenção na igreja, porque a igreja está conversando, e onde assim, que falta de respeito com o pregador, que quer falar, e aí o povo está conversando, não está dando atenção, mas ele foi o primeiro a fazer isso. Não tem condição nenhuma de chamar a atenção de ninguém, porque ele foi o primeiro a fazer. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, é um cuidado básico. A gente tem que tomar cuidado, não ficar conversando, não ficar rindo, não ficar usando coisas ali. Quem se movimenta durante o culto na igreja são os diáconos, e ainda por necessidade de algum membro. Do contrário, ele tem que ficar no cantinho dele ali, esperando a oportunidade dele ou dele fazer alguma coisa. Alguma pessoa quer falar alguma coisa? Sim. Mas essa regra, irmão Jonas, eu queria falar alguma coisa, irmão Jonas, antes de eu falar, irmão Jonatas? É verdade, eu sei. Tá, eu sei que tá. Sabe uma coisa que o irmão Pedro comentou agora sobre isso aí? Os irmãos que estão lá no outro grupo do WebMeet, eu vou só replicar o que foi dito aqui, tá bom? O irmão Pedro estava falando de pessoas que vêm com cargos de fora, fora do campo, e que às vezes chega lá e ele é o primeiro a quebrar essa regra da igreja no tocante ao uso da tecnologia. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu vi uma igreja que não é tradicional como a nossa, que não é a nossa, mas é uma igreja tradicional, e não é aqui, é lá no estado do Rio de Janeiro, uma igreja batista. E a igreja batista, os irmãos lá foram ensinados que dentro da igreja tem que se desligar o celular quando entrou para dentro da igreja. E todos os irmãos da igreja são orientados. Se alguém do lado pegar o celular para usar, é para chamar a atenção daquela pessoa, com carinho, com todo cuidado, mas é para chamar a atenção daquela pessoa.
e um preletor famoso foi lá para levar uma palavra. E quando chegou na porta da igreja, ele adentrou e ele viu aquela igreja bonita, bem organizada, e tirou o celular e começou a tirar foto da igreja. E um dos irmãos que estava sentado na frente olhou e viu ele e sabia que ele era o preletor. E chegou nele e falou assim: ô, pastor, o senhor me desculpe, mas nessa igreja nós temos uma regra que a gente não pode usar celular quando entrou dessa porta para dentro. O senhor pode desligar o seu celular e guardar no bolso e só usá-lo quando o senhor for embora? Ele falou assim que ele ficou todo envergonhado com aquele jeito carinhoso, mas firme daquele irmão de chamar a atenção. Agora, como o Jonatas colocou, é uma verdade. Os nossos obreiros são os primeiros a entrar e fazer as lives, as selfies no meio do culto. Eu já vi obreiro fazendo live na sede com a transmissão online no Facebook da igreja. Está acontecendo a transmissão oficial da igreja e ele está paralelamente do Face dele fazendo uma transmissão do mesmo conteúdo, da mesma coisa na página dele. Isso está errado. Falta de ética ministerial. E aí vai querer cobrar da igreja que ela faça isso como depois? Se ele próprio está fazendo essas questões. Então, outra coisa que eu coloquei aqui, após a leitura da Bíblia, feche-a e volte a sua atenção ao pregador. Não fique folheando a Bíblia enquanto alguém prega. É deselegante continuar lendo-a enquanto alguém fala. Irmãos, é impressionante se vocês pararem para observar a quantidade de obreiros que estão lendo a Bíblia enquanto alguém está ministrando. É feio, é deselegante. Imagina você estar pregando, de repente você olha para trás e alguém está de cabeça baixa, não está dando nem assunto para o que você está ministrando. Parece que está num outro culto, que Deus está falando de outra forma. Eu entendo, e eu acredito que os irmãos também entendem dessa forma, que a partir do momento que alguém recebeu oportunidade para falar, ele abriu a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia está aberta e sendo ministrada, é Deus que está falando com a igreja. Então, eu não tenho que estar lendo outro assunto que não seja aquele que Deus está trazendo no meu coração. Ainda que eu diga que para aquele momento, aquela palavra, ela não é para mim, mas ela pode vir a servir de alerta, ela vem me servir de exortação para que eu não corra naquele erro. Mas a gente, às vezes, não toma esse devido cuidado. A gente precisa aprender que quando nós estamos ensinando, quando nós estamos falando, é deselegante, é falta de ética, nós estamos lendo a Bíblia. Fecha, a minha pregador mandou deixar aberto. Ok, deixa no assunto do qual ele está falando, porque ele vai pedir para alguém fazer a leitura de um texto que está ali dentro do conteúdo e da palavra que ele está lendo, e não ficarmos lendo outra coisa que não seja a palavra de Deus, ou ouvindo aquilo que Deus está falando conosco, estamos lendo outra coisa. Então, nós temos que tomarmos esse cuidado. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, não ande e não aponte durante o culto. Não acene com as mãos para cumprimentar, apontar ou chamar alguém. Se assim proceder, estará atraindo toda a atenção para si e não para Deus. E o centro do culto é Deus. Então, quando nós estamos falando, quando nós estamos sentados, nós temos que estarmos olhando para quem está ministrando, prestando atenção nele, no seu jeito, na sua desenvoltura, e não ficarmos apontando, andando, ou seja, nós estamos tirando a atenção do culto. Quando eu era diácono em São Paulo, eu sempre ficava ali na porta, e aí eu usava, as crianças iam para o banheiro, muitas vezes durante o culto. Eu não sei que criança gosta tanto de ir no banheiro durante o culto, mas lá ia muita criança no culto. E aí, o que eu fazia? A criança ia uma vez, eu deixava, tranquilo, ela ia.
Na segunda vez que a criança ia, eu vou falar para ela que ela não ia, para ela voltar e ficar sentada no lugar dela. Ou chamar a mãe dela e trazer para ela ir para o culto, para o banheiro. E aí, a criança ficava insistindo. A mãe tinha duas opções. Ou ela levantava e saía, ou ela mandava o menino ficar quietinho no banco e só indo para o banheiro depois no final do culto. Por quê? Porque toda vez que ela levantava, imagina os irmãos, a igreja estava em silêncio ouvindo a palavra. E a irmã levantava, lá em São Paulo, as irmãs usam muito salto fino, aquele salto alto fino. Imagina os irmãos da igreja no silêncio, ouvindo a palavra, e de repente alguém, tec, 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 dentro da igreja. O que acontecia? Todo mundo virava para olhar para quem estava andando. E aí a irmã ficava toda sem graça. Pergunta se o menino ia no outro culto no banheiro 2 vezes. Não ia. Por quê? Porque chamava atenção. Então, nós temos que tomarmos esse cuidado. Quando nós estamos lá em cima, nós somos o centro da atenção. E nós precisamos tomarmos o cuidado. Uma outra coisa, os obreiros e cooperadores devem ser acompanhados de toda reverência e respeito. Na nave do templo não se deve trocar conversas ou cumprimentos entre si ou com membros durante o culto. Isso é uma coisa que os nossos obreiros diáconos gostam muito de fazer, que é as rodinhas na porta da igreja. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba trazendo os irmãos que estão dentro do culto para o lado de fora, para se ajuntar na rodinha que a gente está fazendo ali fora, conversando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Bancos e cadeiras devem ser arrumados antes ou após o culto, e nunca durante a realização. Todo e qualquer movimento e conversa, quando alguém estiver orando, cultuando a Deus, serve somente para atrapalhar. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aí, que o nosso pastor pega muito no pé, é a questão da barba e do corte de cabelo. Principalmente da barba. Os irmãos estão ali na sede, sabem muito bem que o nosso pastor, ele pega constantemente no pé do pessoal por causa da barba, né? Principalmente os obreiros. Ele não acha que isso é correto, não faz parte dos costumes nossos, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, ainda que alguém possa me dizer que os outros campos do Belém, vizinho a nós aqui, tenha pessoas que usam barba. Sim ou não, meus irmãos? O bigode é uma barba pequena, é barba. Aí alguém vai falar assim para mim, mas o Antônio Ferreira Lopes usa. Ele é um senhor de 90 e poucos anos, o pastor Felipe não vai mandar ele arrancar aquele bigode dele, né? Mas de um jovem mais novo, ele vai mandar arrancar sim, viu? Então, ele não aceita isso, não faz parte da cultura nossa assembleiana o uso de barba, ainda que algum campo em volta de nós faça uso. Mas o nosso pastor não gosta. E como não faz parte do nosso costume, ele também não aceita. Então, vamos tomar o cuidado de ir para a igreja, irmos barbeado, né? Bem vestido, né? Outra coisa que alguns obreiros fazem é ficar vestindo paletó no púlpito, né? Já temos que entrar já devidamente trajado, porque nós estamos entrando na igreja. A igreja não é a nossa casa, né? A igreja é a casa de Deus. E a outra situação que já foi falada aqui hoje é sobre o saldo, né? Lembrar da palavra saúdo, né? E não saldo, os irmãos, porque senão o saldo é retalhos, né? Ou como disse o nosso irmão aí, o saldo é negativo. Bom, dando continuidade. Então, é importante notar que a igreja é composta de membros e não membras, né? A gente não tem nessa palavra membros apenas, a igreja não tem membras, né? As mulheres, os homens, são todos membros do corpo de Cristo. Não existe membro no corpo de Cristo. Então, não tem aí o significado da palavra de
sexualidade. Oi, quem está falando? Já caiu. Há uma discussão aí, irmão Pedro, pode falar, irmão Pedro. Não existe. O irmão Pedro está falando aqui da presidenta. Não existe presidenta e também jacaré, presidente. E não existe o feminino de jacaré. Assim como a gente tem uma discussão muito grande em cima do cargo de pastora. A gente não vai achar na Bíblia e nem no dicionário essa palavra pastora, né? A gente só acha pastor. Mas aí há uma conectividade de que alguém diz assim, isso é muito masculino, muita... como é que fala aí? Ajuda aí. Muito machismo. Não é machismo. É a Bíblia, ela não tem a palavra pastora. E nós temos que entender no contexto bíblico que Deus deu autoridade de domínio, de administração ao homem, não à mulher. Né? A mulher é uma adjuntora, uma auxiliadora. Então, a palavra de autoridade, de domínio, ela foi dada por Deus ao homem. E nós não vamos encontrar Deus chamando nenhuma pastora. Alguém vai dizer assim, mas nós tivemos juízes que eram mulheres em Israel, né? Esther, Ruth, foram mulheres, ok, só que elas estavam debaixo de uma autoridade masculina, né? Quando, por exemplo, tem uma juíza, agora me fugiu o nome dela, os irmãos me ajudam aí, quer me lembrar o nome dela, que ela foi... Débora, isso. Obrigado, irmão Pedro. Débora, quando foi para ir para a batalha, ela mandou Baraque. E ele disse, olha, é bom que você vá. Ele disse, não, você que tem que ir para... Eu só estou trazendo a orientação divina, mas quem vai fazer isso é você. Então, nós temos que entendermos que existem algumas palavras que elas não cabem dentro do nosso vocabulário, né? Então, nós não temos pastora, nós não temos membras, nós temos membros do corpo de Cristo e nós temos pastor. Até porque nós não temos na trindade divina a mulher. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós não temos uma mãe divina, temos? Então, é uma questão, não é por ser machismo, mas é uma questão bíblica que nós não temos essa função administrativa para uma mulher, né? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado na hora que formos receber um visitante, dizer a ele para ficar à vontade, ou que a casa é sua, sinta-se como se estivesse na sua casa, né? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ser cúmplices de um mau comportamento dessa pessoa, né? E aí, eu vou terminar hoje essa aula, e a gente vai voltar na definição dos dons ministeriais na próxima aula. Eu vou finalizar. Trate o seu pastor com devido respeito. Não o tenha como uma pessoa comum, a ponto de faltar com respeito e consideração ao cargo e à representatividades ocupados. Quando se dirigir a ele, diretamente ou falando de sua pessoa a outra, não se esqueça de tê-lo como pastor, sempre colocando sua função à frente do seu nome. Eu fui chamado a atenção pelo pastor Alexandre Júnior, lá o secretário adjunto da Convenção Geral, e um dia eu liguei para ele e disse assim, é o irmão Robson. Ele disse, não é o pastor Robson? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, então, o senhor nunca fale para mim que é o irmão Robson, é o pastor Robson. Aí eu falei, mas ele falou assim, porque o seu pastor Felipe, sempre nos ensinou que a nossa função eclesiástica dentro da nossa igreja, ela tem que ser usada.
é pastor Robson, é evangelista Robson, é o diácono Robson, é o presbítero Robson. Ou seja, você tem que dar nome com a sua função juntamente, porque nós aqui dentro somos todos homens de Deus e todos nós temos o conhecimento. Lá fora, ninguém pode entender essa questão de pastor, de evangelista. Mas aqui dentro nós temos que dar a honra ao cargo e à pessoa devida às suas funções e à sua posição. Então, sim, pode falar. Pastor que me separou para o ministério também, eu chamei ele de você, sabe? E ele me chamou no particular, sabe? Ó, nós somos amigos e tudo mais. E eu gosto muito de você, mas quando você for se dirigir a mim, me chame de pastor, viu? Eu sou o seu pastor. Principalmente quando estiver na frente de pessoas, porque senão isso denota aí uma falta de respeito ao homem de Deus. Não é só para mim, mas você, quando for se dirigir a outro pastor, chame de pastor, e não você. Você fala para os irmãos. Falei, então, tá bom. Exatamente. Então, assim, eu fui chamado a atenção pelo Alexandre, também no particular, ele me chamou a atenção, dizendo, ó, você vai se pronunciar dentro do ministério, pastor Robson. Não é você, não é Robson, é pastor Robson que está falando. A gente sabe as funções eclesiásticas e o respeito que se tem por cada função. Não que vai se desmerecer o diácono, mas a gente sabe as funções eclesiásticas e a posição que cada um ocupa dentro da igreja. Então, vamos tratar todos com respeito, com ética, né? Vamos procurar tomar o cuidado com isso que nós aprendemos aqui hoje, de nós revermos as nossas maneiras de nós nos portarmos em cima dos púlpitos, a nossa maneira de falar, tomamos o cuidado com nossos vícios, a maneira como nós executamos ou falamos alguma coisa, lembrando que nós somos figuras importantes para o reino de Deus e o povo está olhando para nós. E nós somos os exemplos deles. Então, vamos agir como tal, vamos ser embaixador do rei, vamos representá-lo com muita alegria e com muita majestade. Amém, meus amados? Todos entendidos? E os irmãos aqui do Google Meet? Pastor. Sim. Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Claudinei. Pode fazer. É que eu gostaria de saber, porque faz pouco tempo que eles passaram para ajudar os irmãos, obreiro, cooperar na igreja, sabe? E é que a questão do terno. Sim. O que você me fala sobre CI de terno, o que você falou lá, eu fiquei na dúvida aqui. Questão do terno. Quando você vai... Então, quando você vai para a igreja, por você ter uma função eclesiástica, se espera do irmão que o irmão faça uso do seu terno, porque você tem uma função eclesiástica. E essa função eclesiástica, ela traz consigo algumas responsabilidades. Então, o senhor vai estar preparado, se o pastor lhe chamar para trazer uma palavra, o senhor não vai subir no púlpito de camiseta, de camisa de manga, curta, aberta, né? O senhor tem que estar pronto para atender o seu pastor. Então, se o senhor é um cooperador, um diácono, um presbítero, o senhor chegou lá na igreja, vai para o culto, vá adequadamente vestido para poder exercer a sua função. Se o pastor lhe der a oportunidade para uma oração, para uma saudação, para trazer uma palavra à igreja, o senhor precisa estar vestido adequadamente para a função. Então, a importância do terno nesse sentido aí. Não é que o senhor não pode ir de camisa, de sem gravata, mas isso é ruim. Entendeu? Você tem que estar preparado, né? Exatamente. Trajado. Se o pastor chamar você ali, eu era um menino de uns 14 anos de idade, eu sempre andei de terno, desde os 8 anos que eu uso terno. E eu estava na igreja, num culto, no domingo à tarde, me preparando para um ar livre, por isso que eu digo, a igreja de 40 anos atrás, aos 8 anos de idade, eu já usava terno. E com uns 14 anos, eu estava
para ir para um culto ao ar livre, estava de terno em São Paulo, e aí entrou uma irmã na igreja procurando o pastor, para que precisava fazer uma oração com uma pessoa que estava endemoniada, e eu estava adequadamente trajado e vestido para atender a irmã, entendeu? Então, você tem que estar de acordo com a função que você está exercendo. Você é um obreiro. Sendo um obreiro, se espera do irmão que você esteja de terno em todos os cultos oficiais, tá bom? Se for um culto de oração, por exemplo, você não precisa estar de terno, você vai lá de camisa. Mas é um culto de terça, um culto de quinta, é um culto de sábado, um culto de domingo, aí você tem que estar de terno. Mas é um ensaio, é uma oração, é uma reunião, você não precisa obrigatoriamente estar de terno, a não ser uma reunião de obreiros na sede. Essa você tem que estar de terno. Mas nas outras você pode, no ensaio, uma reunião, uma oração, que é fora de culto oficial, pode estar de camisa lá, não tem problema nenhum, não. Ah, sim, entendi. Obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Amém. Mais alguém? Meus irmãos, eu vou estar encerrando. A aula vai estar disponível depois lá para os irmãos poderem ouvi-la novamente. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Eu não quero que ninguém se pronuncie, tá bom? Mas eu só quero lembrá-los aí da nossa compromisso da nossa mensalidade. E eu preciso concluir as nossas apostilas aí, para pagamento delas, e eu preciso da ajuda dos irmãos. Tá bom? Então, os irmãos procurem fazer lá a sua transferência da sua mensalidade, para que a gente possa cumprir com a nossa obrigação aqui. Amém? Quero agradecer a cada um. Os irmãos, agora a gente vai trabalhar assim, vamos ter que trabalhar com o Google Meet, para quem não consegue usar o 3CX, e a gente vai usar o 3CX para manter a gravação da aula, porque ele faz a gravação de forma automática, sem um software de terceiro no meio do caminho. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Oramos. Altíssimo e soberano Deus, Pai Celeste, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, para Te adorar, para Te glorificar. Agradecido, meu Senhor, por estes momentos que passamos na Tua presença, aprendemos da Tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor nos guarde, nos dê uma noite de paz, tranquila, de sono. Se o Senhor assim permitir, nos dê amanhã um dia abençoado na Tua presença. Pai, eu clamo pela vida dos teus filhos, pela esta nação, pela vida do presidente da República deste país, que o Senhor dê a ele graça, sabedoria, direção, para que em tudo seja o teu nome exaltado e glorificado. Olha, Senhor, pela vida da tua igreja, nos guarde, nos fortaleça a cada dia. É o que nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e todos juntos, digamos, amém. Está encerrado em nome de Jesus, meus amados. Deus abençoe, uma boa noite de sono para todos. Boa noite. Deus abençoe, meus irmãos.